Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje, quinta-feira, 12 de janeiro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto a nublado com chuva, passando a parcialmente nublado no fim do dia. A temperatura máxima pode chegar aos 27 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 19 graus. E O Mundo em Sua Casa também é transmitido pela 101,5 FM de Iporá. Você de Iporá, um bom dia muito especial. 7-2. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Novos hábitos de consumo mudam cálculo da inflação. Folha de São Paulo. Lei iguala e-mail profissional em casa a hora extra. O Estado de São Paulo, BNDES, oferece crédito de 4 bilhões de reais para baratear etanol. Correio Brasiliense. O ministro, o sorriso e a dor. Valor econômico. Dilma poderá enfrentar greve geral de servidores. Estado de Minas. Deslizamentos de terra ameaçam 50 áreas de Belo Horizonte. Jornal do Comércio de Pernambuco. Funase segue tensa após cenas de terror. 0 hora. Roubo de carro volta a crescer após 3 anos. Brasil Econômico. Fundos imobiliários dobram de tamanho e de valor em 1 ano. Diário da Manhã. Vem aí IPTU mais caro. O Popular. Sem medicamentos, Araújo Jorge dispensa pacientes com câncer. 7-3. Vamos saber uma prévia dos fatos que serão notícia nesta quinta-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. A Secretaria Estadual de Educação, por meio da Superintendência de Ensino Fundamental, realiza a reunião do programa Mais Educação. O encontro acontece daqui a pouco no auditório localizado no Vila Nova, em Goiânia, quando o programa será apresentado aos 113 novos municípios com escolas beneficiadas a partir desse ano. Durante o encontro, representantes do Ministério da Educação vão apresentar todos os detalhes do programa aos secretários municipais de educação e aos subsecretários, mostrando as bases conceituais das atividades e as redes de parcerias para a execução do Mais Educação nas escolas. O encontro acontece daqui a pouco, às 9 horas da manhã. E a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, concluiu a classificação de áreas de risco para encefalopatia espongiforme bovina, popularmente conhecida como doença da vaca louca. O trabalho, iniciado em dezembro, analisou os 246 municípios goianos e foi apresentado à Superintendência Regional do Ministério da Agricultura. O diagnóstico contribui para que o Ministério da Agricultura pleiteie junto à Organização Mundial de Saúde Animal a reclassificação do risco brasileiro para essa doença. Hoje esse risco do Brasil está classificado como baixo e a intenção é reclassificar esse índice para insignificante. E as 16 famílias que vivem em área de risco na Vila Romana começam a ser transferidas daqui a pouco, às 9 horas da manhã, para os Jardins do Cerrado, na região sudoeste goiana. De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação e Defesa Civil, esses moradores vivem em alto risco há mais de 15 anos e sofrem com o período chuvoso. Assim que as casas ocupadas irregularmente no empreendimento de Jardim do Cerrado estiverem liberadas, essas famílias tomarão posse dos imóveis. Então as primeiras famílias começam a ser transferidas daqui a pouco.
Em sintonia com a Política Municipal de Saúde Pública, com a Secretaria Municipal de Saúde, a Agência Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, a AMT, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, começa a retirada de carcaças de veículos que se encontram em estado de deterioração. Essas carcaças estão em local público, como calçadas ou no leito das vias, e além de serem potenciais criadores do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, representam um risco ao pedestre e motoristas que trafegam pelas vias de Goiânia. Ao todo já foram localizados mais de 40 veículos abandonados. A gente percebe muito em Goiânia mesmo, até um caminhão ali mesmo, na Vila Nova, que já tem mais de 20 anos que está lá. Ninguém pode fazer nada, porque teoricamente o carro está estacionado, né? Então, até que enfim, né, tirar esses veículos que só servem de abrigo para marginais e também criatórios, né, do mosquito da dengue. Verdade. É isso. Esse é o nosso destaque de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. E você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui mesmo no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h06. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo esteve com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. O Estado precisa de mais de 30 milhões de reais para o reparo dos prejuízos em 7 municípios. Em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, o volume de água do córrego Rio Vermelho alagou a cidade na noite de domingo. Itubiara, no sul, Porongatu, no norte, Cidade de Goiás, Goiânia, Anápolis e Palmeiras também sofrem com os temporais. O prejuízo avaliado chega a 31 milhões de reais. Após o encontro desta quarta-feira, Marconi espera a liberação imediata do dinheiro e também de busca definitiva para estes problemas. Nós esperamos que o ministro nos atenda prontamente, determine a área técnica da Defesa Civil, que conclua os laudos com o Corpo de Bombeiros e libere rapidamente os recursos para que os reparos sejam feitos nas áreas atingidas pelas enchentes. De certa forma, eu já esperava que isso ocorresse em alguma cidade de Goiás, porque já é uma tradição, ou seja, todo ano nós temos um problema num lugar ou no outro. Eu fiquei atento o tempo inteiro, desde o final do ano, torcendo para que isso não ocorresse, mas ao mesmo tempo preparado para entrar em ação tão logo tivéssemos alguma evidência ou algum problema concreto. Agora nós vamos resolver de forma paliativa o estrago ocorrido, mas nós temos que ter a clarividência de nos prepararmos para garantir, através de obras estruturantes, o fim desse tipo de ocorrência nestes municípios. O prefeito de Itubiara, José Gomes da Rocha, lamenta os estragos na cidade, mas elogia a ação de Marconi Perillo. Uma situação delicada porque Itubiara é cortada por mananciais e o que era para chover, digamos, em 3 meses, choveu em 2 horas. Foi realmente uma tromba d'água nas cabeceiras do Trindade, água suja. A nossa sorte é que nós temos um governador ágil, Marconi Perillo, assim, que tomou conta do que estava acontecendo. Já pediu ao Corpo de Bombeiro que desse total proteção. O prefeito de Porongatu, José Osvaldo, diz que já tomou as primeiras providências e agora espera recursos federais. É uma situação crítica que nos preocupou muito nesse último final de semana, onde nós fomos surpreendidos com uma forte chuva e que continua na cidade e na região. Mas estamos já tomando as primeiras providências, juntamente com o Corpo de Bombeiros e toda a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Obras. E a convite do governador, estamos aqui em Brasília também. Fico muito agradecido ao Marconi, que nos convidou para essa reunião com o ministro, para que pudéssemos viabilizar recursos para solucionar o problema. De acordo com o balanço parcial da Prefeitura da cidade de Goiás, o município vai precisar de cerca de 10 milhões de reais para reparar os estragos. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10. A Assembleia inicia período de autoconvocação. Os deputados votam a criação de um fundo para a CELG.
Com 28 deputados em plenário, a sessão de ontem à tarde marcou o início de autoconvocação dentro do recesso parlamentar. Nos próximos dias serão apreciadas 4 matérias de autoria do Executivo. Todas foram lidas em plenário e começaram a tramitar nas comissões. Uma delas propõe a criação do Fundo de Aporte à CELG Distribuição S.A., CELG-D. O projeto é parte do acordo para a liberação da segunda parcela do empréstimo federal ao Estado, no valor de 1,7 bilhão. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jardel Selva, do PSDB, dá detalhes sobre a matéria. No fundo, o Estado de Goiás já vai com um aporte de cara de 11 milhões para qualquer demanda imediata, alguma ação trabalhista. Então, o Estado também já vai estar preparado para bancar esse fundo através da Secretaria da Fazenda. Presidente, há muito tempo a Assembleia Legislativa analisa a questão CELG. Passa governo, agora para chegar na fase final. A Assembleia Legislativa tem cumprido o seu compromisso, a sua parte? Eu acho que o amadurecimento da Assembleia foi o projeto da CELG, onde mesmo os deputados de oposição que questionaram, que discutiram, que debateram, votaram favoravelmente, que quando o interesse é do Estado, nós demonstramos que todos nós nos unimos e damos as mãos para poder ajudar o Estado e, consequentemente, ajudamos os municípios e a própria empresa a poder se salvar. As outras 3 matérias são a que eleva a gratificação a título de ajuda de custos para policiais militares que atuam no entorno do Distrito Federal, altera a lei que dispõe sobre o novo padrão de serviços e atendimento do VaptVupt e a última promove alterações no plano de carreira da educação. E a operação policial para retirar moradores de rua provoca polêmica na Assembleia Legislativa. A operação policial executada esta semana no centro de Goiânia, visando o cadastramento de moradores de rua e que envolveu vários órgãos, provocou polêmica na tarde de ontem na Assembleia Legislativa. 153 pessoas foram recolhidas e cadastradas. Algumas ficaram presas, já que possuíam contra elas pedido de prisão. Os presidentes de 2 comissões discordaram quanto à execução da operação. O deputado Mauro Rubem, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos, criticou a operação. Uma total ilegalidade, um absurdo, uma forma de tortura, inclusive, e mostrando a incompetência em tratar uma questão tão grave e séria que são os moradores de rua, as pessoas que são viciadas em algum tipo de drogas. Isso mostra o descaso, com essa população. E nós vamos entrar com uma ação judicial para poder responsabilizar esses malfeitores. Já o presidente da Comissão de Segurança Pública, Major Araújo, do PRB, elogiou a operação, afirmando que ela é necessária. Pode até ser que seja feito devidos ajustes, mas ela é uma medida necessária. Eu aprovo a medida, eu acho que tem que ser feito algo urgente, nós não podemos mais ficar discutindo muita coisa, muitos detalhes a respeito de uma investida contra o crack, e precisa ser feita. Essa questão de ir no distrito, ela tem óticas diferentes. A minha é diferente da do Mauro. Eu acho que a necessidade de se registrar é preciso. Nós não temos hoje nem controle quem são essas pessoas usuárias, tanto é que a medida foi tão boa que nesse universo de pessoas que foram recolhidas, alguns foi detectado que eram foragidos da justiça, foram recolhidos. Quer dizer, o foragido então tem que ficar na rua e nós não sabemos quem é foragido, quem não é, quem é. Então essa medida inicialmente ela é necessária. Eu sou contra pegar todo dia essas mesmas pessoas que já passaram pelo DP e ser reconduzidas ao DP e o DP não ter destinação para ela. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h14. O mundo em sua casa. Política Nacional. A Advocacia Geral da União, a AGU, vai cobrar dos prefeitos que forem cassados os custos das novas eleições que forem convocadas nos municípios. Pelo acordo firmado com o Tribunal Superior Eleitoral, após o prefeito ser julgado definitivamente, os tribunais regionais eleitorais vão acionar a AGU. Ela vai tomar as providências necessárias para cobrar, por meio das ações judiciais, as despesas geradas pela convocação de nova votação. O acordo tem validade de 5 anos e deve ser seguido pela Justiça Eleitoral em todo o país. A AGU também vai pedir indenização por dano moral coletivo pelos transtornos causados aos eleitores que tiveram que votar mais uma vez e pelos prejuízos contabilizados pelos municípios que tiveram que trocar de prefeitos. Desde 2008, os eleitores de 176 municípios tiveram de voltar às urnas por esse motivo. 4 cidades ainda vão escolher novos prefeitos antes das eleições deste ano. Os gastos com as votações suplementares podem chegar a R$5 milhões. 7h15.
Governo anuncia liberação de 75 milhões de reais para 3 estados do Sudeste atingidos pelas chuvas. Os ministros que compõem o grupo de apoio aos estados atingidos pelas chuvas promoveram uma nova reunião de avaliação de danos nesta quarta-feira e anunciaram a liberação de 75 milhões de reais para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Minas será o estado mais beneficiado, com 30 milhões de reais. Rio de Janeiro ganhará o repasse de 25 milhões e o Espírito Santo 20 milhões de reais. Segundo o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, o dinheiro deverá ser utilizado na compra de bens e serviços de primeiras necessidades. Esses recursos serão repassados ao governo do estado e também aos municípios mais duramente atingidos. Será repassado através do cartão de pagamento da Defesa Civil e esses recursos poderão prover as despesas referentes a mantimentos, abrigamento, pagamento do aluguel social, combustível, todas as despesas necessárias ao restabelecimento da situação anterior ao quadro de desastre. Questionado sobre as denúncias de favorecimento político na liberação de verbas do Ministério, Bezerra disse que responderá a todos os questionamentos na tarde desta quinta-feira aos parlamentares da Comissão Representativa do Congresso. Todas essas perguntas relativas a essas matérias de supostas denúncias em relação à minha trajetória política, eu terei tempo e estarei no local adequado, não só para responder aos representantes do povo brasileiro lá no Congresso Nacional, mas após as minhas explicações e explanações, também estarei à disposição de toda a imprensa. Até a próxima semana, o governo deve anunciar o volume de recursos que será destinado à reconstrução da infraestrutura dos estados, como recuperação de pontes, estradas e prédios públicos. Segundo o ministro da Integração Nacional, a transferência da verba se dará por meio do cartão da Defesa Civil, que tem por finalidade garantir maior transparência na sua aplicação, uma vez que é possível acompanhar o percurso do dinheiro via o portal da transparência. Com informações de Brasília, Apolos Neto. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, disse ontem que o governo deve anunciar amanhã em Porto Alegre medidas de apoio aos agricultores atingidos pela seca na região sul. Ele afirmou que irá ao Rio Grande do Sul juntamente com o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, para anunciar as medidas. Os benefícios serão destinados, sobretudo, aos agricultores sem seguro. Devem ser anunciados ainda incentivos para a construção de cisternas, reservatórios e adutoras. Segundo o ministro da Integração, também há preocupação por parte do governo com as cooperativas de agricultores. 7h18. E o PSDB avisou o DEM que não será protagonista no cerco ao ministro Fernando Bezerra da Integração Nacional. E, em nome do senador Aécio Neves, de Minas Gerais, orientou o aliado a seguir sozinho contra o auxiliar da presidente Dilma Rousseff. De olho nas eleições de 2014, a ala tucana ligada ao mineiro Aécio não quer melindrar o PSB, partido do governador Eduardo Campos, de Pernambuco. Campos é presidente do partido e fiador da indicação de Bezerra à esplanada. O PSB, tradicional parceiro do PT, já é uma das principais forças políticas do Nordeste e sigla cresce no Congresso Nacional. Não por acaso, Aécio não quer se indispor com Eduardo Campos, de quem é amigo e a quem tentará atrair para uma eventual dobradinha na próxima campanha presidencial. 7h19. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Pastora é acusada de escravizar criança indígena em Goiás. Uma pastora evangélica foi denunciada pelo Ministério Público Federal em Goiás por submeter uma criança indígena de 11 anos a uma condição análoga à escravidão em Goiânia. De acordo com a Procuradoria, a criança foi forçada a fazer trabalhos domésticos na casa da pastora entre maio de 2009 e novembro de 2010. A criança é de uma aldeia que fica em Barra do Garças, em Mato Grosso, e veio para Goiânia para um tratamento médico. O pai da menina procurou a igreja para receber apoio material e religioso. Ela então foi entregue aos cuidados da pastora. A ação afirma que a criança era obrigada, entre outras tarefas, a limpar o banheiro e o chão da casa, lavar e passar roupas e lavar a louça. Segundo o procurador Daniel de Rezende Salgado, a pastora costumava ameaçar a criança a castigos e a submetia a longas horas de trabalho doméstico. O procurador diz que a criança não era paga pelo serviço e era humilhada ao ser chamada de mucama. A criança também foi obrigada a distribuir panfletos da igreja na cidade. De acordo com Daniel Salgado, os professores onde a menina estudava
estudava perceberam que ela sempre aparentava cansaço, indisposição e hematomas. Pelo pedido da Procuradoria, a pena pode chegar a 16 anos de prisão. Polícia já tem pistas de autores de chacina em rodovia que dá acesso à cidade de Nerópolis. Diolindo Gonçalves Loyola, de 45 anos, Márcio Borges de Oliveira, 32 anos, Carlos Darlan Marques de Souza, 29 anos e Priscila Camargo, de 22 anos, são as 4 pessoas que foram encontradas mortas e queimadas na madrugada do último sábado, às margens da GO 433, perto da cidade de Nerópolis. Após a identificação das vítimas, o delegado titular da cidade, Mozar Martins, descobriu que eles são integrantes de uma quadrilha especializada em roubar cargas que atuava em todo o Brasil. Descobriu-se tratar-se de uma quadrilha extremamente conhecida e perigosa na região de Goiás, Tocantins e Maranhão. 2 são, um do Maranhão, do Ceará, e 2 de Goiânia. Inclusive a moça que estava juntamente com o pessoal, né, faz parte da quadrilha, morava em Goiânia. Ontem eu ouvi a mãe, ouvi parentes da jovem e alguns parentes da pessoa do Diolindo, que era o chefe do grupo. A polícia já tem alguma informação se teria sido aí uma briga de quadrilhas, uma queima de arquivo? Olha, nós temos que analisar várias vertentes da investigação, porque foi levado da quadrilha uma Hilux 0 km. Agora, existem também comentários que esse Diolindo tinha brigas com outras quadrilhas desse ramo de assalto a cargas e ainda envolvimento com o tráfico de drogas. Prova é que ele cumpriu pena no CEPAI por algum tempo e lá dentro ele era considerado um chefe. E ele saiu de lá em 2010 em decorrência de indulto, não sei de que forma, mas saiu, um cara perigoso desse, e hoje fala-se, inclusive, nos depoimentos aqui, que ele poderia ter sido morto por de pessoas lá de dentro do próprio CEPAI. O delegado disse já ter indícios e nomes de suspeitos de participação na execução do quarteto, mas afirmou que prefere não divulgar detalhes ou nomes para não atrapalhar as investigações. Aulos Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h22. Um empresário de 50 anos foi encontrado morto dentro de casa em Rio Verde, região sudoeste de Goiás. O delegado Danilo Fabiano, responsável pelo caso, acredita que o empresário tenha sido surpreendido no local. O cofre da residência estava aberto, o que para ele aponta o interesse dos bens materiais como motivação do homicídio. Policiais militares localizaram durante um patrulhamento na tarde passada um desmanche de motos que funcionava em residência na rua RB26, no residencial Recanto do Bosque, em Goiânia. Na casa foram encontradas várias peças e quadros de motos com registro de roubo e furto. Segundo a Polícia Militar, os envolvidos têm várias passagens pela polícia. 7h23. Pesquisa mostra que Goiás é o 3º estado brasileiro em número de mortes de clientes de bancos. O levantamento da Confederação Nacional dos Vigilantes e da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro identificou que houve 4 assassinatos em bancos no estado. O comandante do policiamento da capital, Coronel Sérgio Takayama, discorda dos números. Nós não confirmamos esses dados, tendo em vista que em muitas outras capitais a questão da saidinha de banco é considerada como homicídio ou latrocínio. Então não existe dados concretos sobre esse posicionamento, esse ranking nacional. O que nós temos conhecimento foram 2 mortes, que inclusive uma delas foi filmada, a ação dos criminosos. Coronel Takayama afirma que medidas como evitar o saque de altos valores é uma forma de prevenir ataques de criminosos. Que o cliente realmente evite a fazer o saque, a fazer movimentação com as próprias mãos aí do dinheiro, do valor que ele tem que movimentar. Então ele que utilize as movimentações bancárias. E segundo a Polícia Militar, nós estamos fazendo o trabalho tanto ostensivo, preventivo, através das viaturas caracterizadas e pelos policiais militares fardados, também nós estamos fazendo através do policiamento velado, que é o policial militar com a viatura descaracterizada, com qualquer outro carro e também sem farda. Então nós estamos fazendo essas abordagens e conseguimos aí reduzir drasticamente esse índice no mês de dezembro. O vice-presidente da Associação dos Bancos, Mário Jorge, afirma que a instalação de divisórias nos caixas de atendimento e de portas giratórias nos bancos são medidas de segurança, mas também é importante que o cliente tenha hábitos que previnam situações de risco. Hoje nós temos aí N instrumentos que não há necessidade de você andar com dinheiro espécie, tem cartão de débito, cartão de crédito, enfim, você tem o talão de cheque, que é o meio de pagamento mais antigo,
e para evitar que ande com dinheiro espécie, que isso atrai as pessoas que queiram, porventura, assaltar. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Jovens com menos de 30 anos podem tomar a vacina contra a hepatite B na rede pública de saúde. Até o ano passado, a vacina estava disponível gratuitamente para jovens de até 24 anos de idade. Em 2012, o Ministério da Saúde ampliou a cobertura vacinal para 29 anos. De acordo com a gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Clécia de Lourdes Vec, as doses são aplicadas em todas as salas de imunização no estado. Ela explica que o objetivo é atingir os chamados grupos de risco. A hepatite B ela é transmitida através de vias parenterais, ou seja, agulhas, seringas, através da gestante para o bebê, quando ela está contaminada, e através do sangue, relações sexuais. Então é um grupo bastante vulnerável para a hepatite B. Lembrando também que além da faixa etária de menores de 30 anos, a vacina também está disponibilizada para grupos de risco, profissionais da saúde, militares, vítimas de abuso sexual, vítimas de acidentes biológicos, doadores de sangue, os garis, as manicures, as pedicures, profissionais do sexo, tatuadores, auxiliares de necrópsia. Esse, independente da faixa etária, também a vacina está disponível na rede pública. A vacina contra a hepatite B é aplicada em 3 doses. Após a primeira, a imunização deve ser feita em até 30 dias. A terceira dose é aplicada após 6 meses. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. Aumenta em 85% o número de doadores de órgão em Goiás. Os dados deixam animadas as equipes da Central de Transplantes. Os números da Central de Transplantes trazem esperança para quem ainda aguarda na fila à espera de um órgão. Em 2010, foram realizados 530 transplantes no estado. Já em 2011, esse número chegou a 971. Destes, 833 foram de córnea e 96 de rins. O diretor da Central de Transplantes, Dr. Luciano Leão, fala sobre um dos fatores que justifica o aumento de 2011. Em primeiro lugar, comprometimento da nossa equipe aqui da Central de Transplantes. No total, 10 profissionais nós perdemos, entre aspas, aqui na Central ao longo de 2011. Mas isso não impediu com que o quadro restante, com bastante garra, com bastante boa vontade, imbuído do melhor dos propósitos, levasse adiante da melhor maneira possível essa bandeira dos transplantes. Mas nós ainda temos muito a aumentar. Ainda temos muito a fazer. Quer dizer, esse aumento, esse quadro que nós estamos vivendo hoje, nos impulsiona para novas conquistas. Não podemos, de maneira alguma, esquecer, por assim dizer, de crescer. Nós temos que aumentar cada vez mais, porque as filas não deixam de aumentar. Atualmente, 1.800 pessoas estão na fila de transplantes em Goiás. A Central espera aumentar ainda mais o número de procedimentos em 2012. 2 importantes parcerias estão sendo viabilizadas. Uma com a Secretaria de Segurança Pública para a utilização de um helicóptero para o transporte de pacientes e órgãos. E outra com a Secretaria Estadual de Educação para implantar nas escolas o projeto Educar para Doar, que vai disseminar entre crianças e adolescentes a cultura da doação de órgãos. O Dr. Luciano Leão fala sobre outras metas para este ano. A nossa pretensão é que nós consigamos transplantar pelo menos 1.200 pacientes de córneas e, no mínimo, 120, talvez 150 transplantes renais, o que vai ser, mais uma vez, uma quebra das nossas estatísticas. E queremos iniciar o transplante de fígado no HC, retomar transplante cardíaco na Santa Casa, esse banco de múltiplos tecidos, que é um projeto que está sendo levado adiante em parceria com o Ministério da Saúde, que tem uma dotação de R$1 milhão do Ministério. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Alunos novatos que solicitaram vaga na rede estadual de ensino têm até amanhã para confirmar o pedido e se informar sobre qual escola vão estudar. Depois de saber em qual escola está assegurada a vaga via telefone ou endereço eletrônico, o responsável pelo estudante precisará efetivar a matrícula pessoalmente na unidade escolar. Vamos saber mais sobre esse assunto falando com o Eric Jacques Pires. Ele é superintendente de acompanhamento de programas institucionais da Secretaria Estadual de Educação. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. O que pode ocorrer com um aluno que não confirmar sua matrícula até amanhã? O aluno que não confirmar a matrícula, ele pode perder a vaga na escola. Então, o que deve ser feito até amanhã?
o aluno deve entrar em contato através do site ou através do 0800, confirmar sua matrícula, verificar em qual escola ele foi alocado, ir até a escola com os documentos, certidão de nascimento ou RG, comprovante de endereço e de escolaridade e efetivar a matrícula. Só assim vai estar garantida a vaga dele. Qual é o endereço eletrônico, Eric, e o número 0800 para confirmação da escola? É o 0800 940 0878 e o site é www.matricula.gov.br. E o que o interessado precisa ter em mãos para efetivar a matrícula quando se dirigir à escola que foi designada? É necessário levar certidão de nascimento ou RG, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. Como é que está a procura pelas vagas oferecidas pela Secretaria de Educação? Atendeu às expectativas? Olha, até hoje está dentro do programa, do planejado, tendo em vista que, historicamente, a solicitação de novas vagas tem variado de 65 mil a 80 mil. Fica nesse intervalo, e nós já temos mais de 70 mil novas solicitações. E haverá uma segunda etapa de confirmação das matrículas? Existe uma segunda etapa em andamento que vai até o dia 18. Essa etapa era para aquelas pessoas que na primeira etapa não fizeram a solicitação e para facilitar o acesso delas no momento. Eric, e para o ano letivo, como se encontra a situação das escolas estaduais? Olha, as escolas estão aptas a receber os alunos. Esse ano as aulas vão se iniciar no dia 18, em virtude dos 16 feriados nacionais que teremos. Então tivemos que adiantar um pouco o início das aulas, mas está tudo dentro do previsto. As escolas estão aptas a receber, já na próxima semana, na segunda-feira, começa o planejamento de aulas para no dia 18 a escola receber os alunos. Eric Jacques Pires, superintendente de acompanhamento de programas institucionais da Secretaria Estadual de Educação, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. O superintendente, então, falando que os alunos novatos que solicitaram a vaga na rede estadual de ensino têm até amanhã, então, para confirmar o pedido e também se informar sobre qual escola vão estudar. Agora são 7h33. Projeto do Grupo 2, do Hugo 2, é aprovado. O segundo Hugo será construído na região noroeste de Goiânia. Elaborados por 4 empresas de um consórcio que ganhou a chamada pública, o projeto do Hugo 2 na saída para Inhumas terá o mesmo modelo e capacidade do Hospital de Urgências de Goiânia, com 250 leitos, mas com uma novidade: atendimento a queimaduras. Este projeto agradou o governador Marconi Perillo. A grande dúvida, e que será resolvida em 15 dias, é quanto ao projeto do Hospital da Mulher Materno Infantil, disse o secretário de Estado de Saúde, Antônio Faleiros. Com respeito ao Hospital da Mulher, nós ainda não chegamos a um consenso da concepção. Se nós vamos fazer a reforma do materno infantil do jeito que ele está e construir o Hospital da Mulher, cujo projeto foi apresentado hoje, ou se vamos fazer a demolição, já que os custos talvez aumentam muito de fazer a reforma de um prédio tão velho quanto aquele, e fazer os dois juntos, maternidade infantil e Hospital da Mulher. Se convém reformar a atual estrutura do Hospital Materno Infantil, construindo apenas o Hospital da Mulher, ou se deve construir um novo materno infantil, o representante do consórcio de 4 empresas responsáveis pela elaboração dos projetos, Cláudio Taboado, tem uma opinião técnica. O Estado poderá utilizar esse estudo do consórcio ou não e vai licitar. E quando licitar pela 8.066, vai vencer técnica e preço. Então, como a gente bem colocou, o nosso intuito e o nosso histórico vem de trazer para o Estado equipamentos de melhor qualidade para a assistência. Às vezes foi perguntado aqui reiteradamente sobre a questão de reforma. A questão da reforma não está só na questão da construção, do valor da construção e do valor da reforma, mas sobretudo porque você está falando de uma concessão de 20 anos a mais para frente. Então nós temos que olhar para frente. Durante esses 20 anos, o que é que essa reforma ou reconstrução vai permitir você incorporar e colocar para dentro do hospital de novos equipamentos, de nova tecnologia? De qualquer modo, o governo deve lançar a licitação para as obras conjuntas ainda neste primeiro semestre, comentou o secretário Antônio Faleiros. Para Cláudio Taboado,
A obra terá prazo de até 2 anos de execução. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Déficit de vagas nas creches de Goiânia é de 5.000. Começa no próximo dia 16 a abertura de matrículas nos Centros Municipais de Educação Infantil, CIMEIs. Mais uma vez, será uma luta das mães na disputa por uma colocação para os filhos com a idade entre 4 e 5 anos, já que faltam mais de 5.000 vagas. O setor noroeste de Goiânia é a região que mais sofre com a falta de creches. O diretor de administração da Secretaria Municipal de Educação, Valfran de Souza Ribeiro, garante que a Prefeitura vai construir 81 CIMEIs até o final do ano, o que vai resolver o problema de falta de vagas. 54 CIMEIs serão erguidos com verbas do governo federal. Todas as regiões vão ser atendidas, né? A demanda maior na região noroeste, todas em cima de áreas destinadas para a construção de creches, onde vão ser construídos os CIMEIs. São áreas municipais já destinadas à construção do CIMEI. A presidente da Associação das Creches Filantrópicas de Goiás, Maria Isabel Silva Lima, defende que as empresas de grande porte e órgãos públicos ajudem a solucionar a insuficiência de vagas nas creches de Goiânia. Quanto mais CIMEI construir, a população sempre aumenta, sempre vai faltar vaga. Eu acho que o seguinte, o problema era, nós tínhamos de resolver isso, a sociedade ajudar mais. As empresas, as indústrias que tem mulher trabalhando, tinha de também ter suas creches para as crianças ficar. Todos os órgãos poderiam ajudar, você vê, o Detran tem uma creche para os seus funcionários, tem os órgãos, o Senato, aquela indústria farmacêutica, ela tem uma creche para os filhos dos funcionários. De acordo com informações da Prefeitura, todo o processo de licitação para a construção dos 81 CIMEIs deverá ser concluído ainda neste semestre, o que dará tempo para a conclusão das obras até o final de 2012. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h37. Prefeitura de Aparecida começa a derrubar construções abandonadas. Uma escola profissionalizante de 110 metros quadrados construída por uma entidade beneficente que estava abandonada, servindo apenas para abrigo de bandidos e animais. O imóvel, localizado na Avenida V5, no conjunto Vera Cruz, foi o primeiro demolido pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, dentro do programa que pretende acabar com os chamados mocós da cidade. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Regulação Urbana, existem pelo menos 16 imóveis na mesma situação no município, que acabaram virando abrigo para usuários de drogas e marginais. De acordo com o secretário Afonso Boaventura, todos serão demolidos, respeitando, claro, os trâmites legais. Para providenciar uma demolição, nós temos que ter de uma propriedade particular uma vara judicial. Então a Prefeitura, primeiramente, vai tentar amigavelmente com os proprietários uma solução para o imóvel. Caso não localize os proprietários e os imóveis continuem a dar problema no município, aí sim pediremos autorização judicial para que proceda a demolição. O terreno onde estava a escola demolida teve a doação de área revogada e no local será construído um colégio municipal. Denúncias de imóveis na mesma situação podem ser feitas pelo telefone 3545-5957, 3545-5957. Proprietários que queiram entrar em acordo com a Prefeitura também podem ligar para o mesmo número. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. Goiás avança na Copa São Paulo de Futebol Júnior. As notícias do esporte a seguir. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte.
O Goiás se classificou para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de forma emocionante nesta quarta-feira. Com um gol do atacante Assuério aos 48 minutos do segundo tempo, o time bateu o Brasilis por 3-2 no estádio Leonardo Barbieri, em Águas de Lindóia. Com o resultado, o Goiás terminou na primeira colocação do Grupo N com 7 pontos e enfrenta o Corinthians na segunda fase. No profissional, a diretoria apresenta novo atacante e lateral direito Vitor pode voltar. Praticamente uma semana após acertar os últimos detalhes da contratação do atacante Reis, de 23 anos, que por último jogou no Bahia, iniciou a carreira no Tupi de Juiz de Fora, depois América Mineiro, Ferroviária, Ponte Preta e Cruzeiro, até o Bahia no passado e o Goiás nesta temporada. Finalmente foi apresentado este jogador ontem à tarde no CT Edmo Pinheiro, no Parque Anhanguera. O técnico Anderson Moreira entrou na defesa do jogador e mesmo com quase 1 ano e meio sem marcar um gol, o treinador acredita que Reis tem potencial para fazer os gols que o Goiás precisa nessa temporada. No entanto, a diretoria ainda vai buscar mais jogadores para o sistema ofensivo, para o ataque do Goiás, no Campeonato Goiano, no decorrer da Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. O meio atacante Pedro Ken, ex-jogador do Cruzeiro, Coritiba e que esteve no Avaí em 2011, foi oferecido. No entanto, o alto salário do jogador praticamente inviabiliza a possibilidade de negociação para que Pedro Ken viesse a vestir a camisa do Goiás. Quem está próximo de um acerto, possivelmente hoje, a decisão em relação a este assunto é o lateral direito Vitor, encostado no Palmeiras. O jogador está negociando o seu retorno para a Serrinha. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. E o Atlético continua a busca por um ala esquerda. Diretoria do Atlético segue se movimentando e aguarda o retorno de férias do presidente do Avaí para acertar os últimos ajustes da contratação do jogador William. Lembrando que falta apenas a assinatura do presidente. Na lateral esquerda, o Atlético continua sem nenhum jogador. Diretoria tem alguns nomes, porém ainda não foram revelados. Durante a semana pode aí sim surgir uma novidade na lateral esquerda do Dragão. Já na direita, o Atlético dispõe de 3 jogadores: Adriano, Everton Silva e Rafael Cruz. Lembrando que Adriano tem contrato até maio de 2012 e pediu para ser liberado. Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. E após fiasco na Copa São Paulo, Vila Nova dispensa 14 jovens atletas. As categorias de base do Vila Nova parecem ser o espelho do time principal. Na Copa São Paulo de Júniores, a campanha colorada foi um fiasco. 3 jogos e 3 derrotas. Dos 20 jogadores que disputaram a Copinha, apenas 6 vão continuar. No time principal, a direção do Colorado traz atacante que estava no Vasco da Gama. A diretoria do Vila Nova anunciou ontem a contratação do atacante Anderson Patrick, 24 anos de idade. O último clube em que o jogador atuou foi o Vasco da Gama na temporada passada. Anderson Patrick, que prefere ser chamado só de Patrick, é a 16ª contratação do Vila, visando o início da temporada 2012. É aguardada para hoje a apresentação de mais um atacante. O Wesley, esse vem por empréstimo, pertence ao Atlético Mineiro, tem 22 anos de idade. Outro atacante que ainda deve chegar esta semana é o Thiago Luiz, também por empréstimo, só que esse vem do time do Santos. Além desses 2 jogadores, a diretoria do Vila ainda deve anunciar 2 volantes, um meia, um zagueiro e também um lateral esquerdo. E aí sim, o Vila fechará as contratações, pelo menos inicialmente, para a disputa do Campeonato Goiano 2012. É sempre bom lembrar que o Vila estreia no Goianão no dia 22 deste mês, fora de casa, no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, contra o craque. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. Estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Sindicato dos donos das escolas particulares em Goiânia garante que o aumento no preço das mensalidades não é abusivo. A história se repete a cada início de ano. Na hora de matricular os filhos em escolas particulares, os pais se veem obrigados a pagar mais do que no ano anterior. Reajustes estes que para muitos acabam sendo abusivos.
presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia, Alexandre Umbelino, fala sobre os reajustes, que, segundo ele, seguem a tendência normal da economia brasileira. Precisamos de mostrar factualmente o que ocorre. Quando é estabelecida uma mensalidade, ela permanece por 12 meses imutável. Então, ao longo de 12 meses, ela não muda absolutamente nada e, após esse prazo de 12 meses, nós paramos e avaliamos junto ao INPC e com relação à inflação que existe no Brasil, qual seria o reajuste que seria razoável a escola dar para acompanhar esse reajuste que acontece anualmente em todos os setores da sociedade. O presidente afirmou ainda que a qualidade do ensino particular de Goiânia hoje está entre as melhores do Brasil. Em termos de qualidade, que é o que nós devemos ver mais de frente, a educação de Goiás é uma educação de qualidade de um modo geral. Isso é indiscutível. Tanto é que, por exemplo, apenas como para relatar, num vestibular qualquer realizado em São Paulo ou Rio de Janeiro, quando chega uma turma de Goiás, é sempre dito, olha, lá vem os goianos. Por quê? Porque eles realmente têm uma capacidade bem razoável de entrar em qualquer escola. Aulus Rincon. 7h46. Esse é o repórter Aulus Rincon. Produtores goianos recebem bônus do Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar. O benefício é destinado aos agricultores familiares que acessam o crédito do Pronaf. Em caso de baixa de preços no mercado, eles recebem desconto na parcela do financiamento, correspondente em termos percentuais à diferença entre o preço de mercado e o de garantia do produto. O objetivo é assegurar a remuneração dos custos de produção e garantir que o trabalhador continue com suas atividades no campo. De acordo com o gerente da área de alimentos básicos da Companhia Nacional de Abastecimento, Wellington Teixeira, o Pronaf já atingiu a marca de 2 milhões de contratos, num total de 13 bilhões de reais. Segundo ele, a agricultura familiar é fundamental para que o alimento chegue à mesa do consumidor. Com a renda do produtor garantida, ele tem incentivo para continuar com a sua atividade produtiva, continuar no campo, e além disso também serve como incentivo para a diversificação da sua produção, para que ele não fique só preso a uma cultura, ele possa diversificar e ter várias fontes de renda dentro da sua propriedade. A gente sabe aí que a maior parte dos alimentos que o brasileiro consome no seu dia a dia vem da agricultura familiar. O Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar existe desde 2007. O benefício é concedido automaticamente ao agricultor. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h48. Quem se aposentou e sentiu que teve perdas devido ao fator previdenciário pode desaposentar-se e continuar contribuindo com a Previdência Social. Com a chamada desaposentação, o beneficiário da Previdência Social poderá ter seu benefício elevado após incluir nele um novo tempo de contribuição, acompanhado de uma idade mais elevada. A medida beneficiará principalmente quem se aposentou por tempo de contribuição, mas sem atingir a idade mínima necessária e teve a aposentadoria achatada pelo chamado fator previdenciário, como explica o advogado especialista em Previdência, Osório Evandro de Oliveira. A pessoa aposentou há 10 anos atrás com 35 anos de contribuição, E ele tinha, vamos supor, 58 anos de idade, Sendo que a idade não é requisito para aposentadoria, mas só para título de exemplo. Ele aposentou com 35 anos de contribuição e 58 anos de idade. Hoje ele já trabalhou mais 10 anos, Ele aposentou há 10 anos atrás, ele já trabalhou mais 10 anos e já contribuiu mais 10 anos. Então ele vai aposentar, ele vai requerer novo benefício hoje. Aí, como é que vai sair o novo benefício dele hoje? 45 anos, ele aposentou com 35, mais 10, 45. Ele tinha 58 anos há 10 anos atrás, hoje ele está com 68. Então, essa idade ajuda a aumentar o valor do benefício. Não é que ela é pré-requisito, mas ela ajuda a aumentar o valor do benefício. Então, por isso que o novo benefício quase sempre é mais vantajoso. Atualmente, a questão aguarda julgamento de um processo no plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Melo foi o relator desse processo. Ele deu o voto favorável aos aposentados, que pode renunciar à aposentadoria anterior, requerer uma nova aposentadoria, sem ter que devolver dinheiro nem nada, e o INSS é obrigado a dar nova aposentadoria. Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu vista no processo. Então é bem provável que agora em 2012, finalmente, ele vai ser julgado esse processo. O advogado informa ainda que já existem mais de 100 decisões favoráveis aos aposentados, e já estão recebendo um novo benefício.
Atualmente, cerca de 500 mil aposentados estão no mercado de trabalho. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Vence no próximo dia 20 o Imposto Territorial Urbano. O aumento foi de pouco mais de 6%. Com o início do ano, o Imposto Territorial Urbano, o ITU, que é dos lotes vazios, e o Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, das residências, já começam a preocupar os contribuintes. Segundo informações da Prefeitura, a primeira parcela do ITU vence no dia 20 de janeiro, já a do IPTU no dia 17 de fevereiro. Caso o contribuinte opte por pagar à vista, o desconto dos dois impostos é de 10%. O secretário de Finanças do município, Dário Campos, fala sobre o reajuste deste ano. A Prefeitura optou pelo reajuste do IPCA, 6,64%, que é a inflação dos últimos 12 meses. Esse reajuste de 6,64% é para aqueles imóveis que não teve nenhuma alteração cadastral. Aquele cidadão que ou aumentou a sua construção, ou fez alguma demolição, ou alguma reforma, ou alterou o seu imóvel de uma atividade residencial para uma atividade comercial, existem essas alterações previstas em lei. Mas para aqueles imóveis sem nenhuma alteração, o reajuste é de 6,64%. O talão do IPTU vai chegar nas residências pelo correio. Já para o ITU, é preciso procurar a Secretaria de Finanças, as unidades do VaptVupt ou ainda imprimir pelo site da Prefeitura, www.goiania.go.gov.br. Dário Campos explica a importância do cidadão quitar seus impostos. A Prefeitura, ela presta serviço para a comunidade e tem prestado muito nos últimos tempos. Ela tem como fonte de recurso tributos. O município, se não arrecadar, não tem como prestar serviço. E lembrando a todos que de toda a arrecadação de impostos que o município tem, 25% obrigatoriamente tem que ser aplicado na educação, 15% tem que ser aplicado na saúde, em torno de 5% é encaminhado para a Câmara. A capital possui cerca de 129 mil lotes vagos e aproximadamente 400 mil talões de IPTU são impressos anualmente. Rivagran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Produção e consumo de carne de frango crescem em Goiás. Em 2011, a avicultura bateu recordes em produção, consumo e exportação no Brasil. De acordo com dados da União Brasileira de Avicultura, o consumo per capita de frango cresceu 7,5% no ano passado, superando o consumo dos Estados Unidos. Em Goiás, segundo o presidente da Comissão de Avicultura da FAEG, o Acir Bernardes, o consumo e a produção de frango também vem aumentando. Para ele, isso ocorre devido à qualidade do produto e aos preços competitivos. Em função da qualidade da carne que é oferecida pelo setor avícola ao mercado interno e ao seu custo, ao seu preço. É um produto de excelente qualidade e com um preço bastante competitivo. Isso criou um hábito no brasileiro de comer carne de frango. Então, eu acredito que seja pela qualidade do produto que nós entregamos e o seu preço bastante competitivo no mercado. As exportações brasileiras de carne de frango somaram 6 bilhões 743 milhões de reais entre janeiro e outubro de 2011, um aumento de 21,1% em comparação a 2010. Os maiores exportadores são Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Entre os tipos de carne produzidos em Goiás, o frango só perde para a carne bovina. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h54. Cresce o número de endividados em todo o Brasil. E com eles aumentaram os calotes. A alta da inflação e o encarecimento do crédito em 2011 foram fatores que contribuíram para o aumento das dívidas. O crescimento foi de 21,5%, de acordo com pesquisa da Serasa Experian. O coordenador do Centro de Pesquisas Econômicas e Mercadológicas das Faculdades Alfa, Aurélio Troncoso, afirma que a facilidade de crédito, o uso do cartão e do cheque especial foram os principais fatores para o aumento do número de endividados. Quando existe esses problemas, que é onde a pessoa utiliza o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito, mais o limite do cheque especial e com as facilidades de crédito no mercado, fez com que a inadimplência no Brasil aumentasse muito.
Na avaliação de Aurélio Troncoso, o consumidor vai ficar mais precavido que no ano passado. O ano de 2010 foi muito bom para o consumidor. O ano de 2011 já foi algo mais consciente, as pessoas estão com medo, por isso que houve essa inadimplência também relativamente grande. A sua grande maioria começou a ter mais consciência em algumas coisas e deixaram desandar outras. Essas compras que foram feitas agora, principalmente em final de ano, o reflexo dela só vai aparecer mais ou menos no meio do ano, desse ano agora. Então, eu acredito que os consumidores eles vão estar mais precavidos esse ano de 2012. Eles vão comprar menos. Na verdade, a economia ela vai ter um desaquecimento, que é um desaquecimento normal, durante esse primeiro semestre. Talvez no segundo semestre possa ser que ela aqueça um pouco mais. Lembrando que nós estamos num ano de eleição, um ano de política. E esse ano de política entra muito dinheiro no mercado. O dinheiro da política, ele passa a fomentar pessoas que não têm emprego fixo. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Veterinários da Agrodefesa vão participar de ações contra a febre aftosa no Mato Grosso do Sul. 8 fiscais da Agrodefesa, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, vão atuar na execução de ações de vigilância, fiscalização e emergência contra a febre aftosa no Mato Grosso do Sul. Segundo o presidente da Agrodefesa, Antenor Nogueira, os veterinários viajarão a convite da secretária de Produção e Turismo do Estado, Tereza Cristina Correia, que pretende focar os trabalhos nos postos de fronteira com o Paraguai, onde foi confirmado um foco da doença. De acordo com Antenor Nogueira, a participação dos veterinários será importante para Goiás, já que eles aprenderão a lidar com situações de emergência. Apesar de todo o treinamento que esses veterinários nós tiveram, uma ação direta num problema igual a esse do Paraguai, logicamente que vai dar uma cancha aí para esses veterinários, 18 veterinários que foram para lá, muito grande, né? Segundo ponto é que insere Goiás nesse trabalho de defesa, que para Goiás é muito importante até para saber o que está acontecendo na divisa. Apesar de nós estarmos longe, 1.000 quilômetros da divisa do Paraguai, não deixa de ser preocupante pela extensão da divisa seca que o Estado tem. O presidente da Agrodefesa afirmou também que não há grandes riscos de incidência de febre aftosa em Goiás, mas o governo se mantém atento e deve realizar nova campanha de vacinação em maio. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. A polícia do Rio de Janeiro prendeu ontem o patrono da escola de samba Beija-Flor, Anísio Abraão Davi. Ele é apontado pela polícia como banqueiro do Jogo do Bicho. Anísio prestou depoimento e foi examinado por uma junta médica que constatou que ele apresentava arritmia cardíaca. Por causa disso, ele foi encaminhado ao hospital penitenciário em Bangu, na zona oeste do Rio. A Anvisa determinou que mulheres que têm próteses mamárias da empresa francesa PIP e da holandesa Rofil, ou que não sabem a marca de seus implantes, poderão passar por exames na rede pública de saúde. Se for constatada a necessidade de troca, a cirurgia será custeada pelo Sistema Único de Saúde. A Anvisa ainda vai definir como será feita a convocação de cerca de 20 mil mulheres que têm implantes das duas marcas, fabricadas com silicone industrial. A entidade já recebeu 100 reclamações de usuárias das próteses PIP, sendo que 39 relataram ruptura. Os bombeiros de Sapucaia, no centro-sul fluminense, resgataram ontem os corpos de 5 pessoas da mesma família que estavam no Fusca, atingido por um deslizamento de terra na madrugada de segunda-feira. Uma criança está entre as vítimas. Com isso, subiu para 18 o número de mortos por soterramento no município. Ainda há 4 desaparecidos. De férias em Guarujá, no litoral de São Paulo, uma mulher de 53 anos atirou 2 cachorros e alguns objetos da janela do 10º andar de um prédio na madrugada de ontem. Os animais, um pincher e um bacê, morreram após a queda. Segundo a polícia, a mulher, que é do Rio Grande do Sul, estava sozinha no apartamento e sofre de transtorno bipolar. Uma filha dela confirmou que ela tem problemas mentais. Após o surto, os policiais a encaminharam para um hospital. 7h59, Noticiário Internacional. Os governos do Brasil, do Chile e do Uruguai ratificaram o apoio à Argentina com relação ao bloqueio de seus portos a navios com bandeiras das Ilhas Malvinas. A medida foi tomada em solidariedade à Argentina, que reivindica o arquipélago britânico desde o século XIX. Nos Estados Unidos, centenas de manifestantes formaram uma cadeia humana ontem, da Casa Branca à Corte Suprema, para protestar contra os 10 anos de existência da prisão de Guantánamo em Cuba. O presidente Barack Obama prometeu fechar a prisão quando assumiu o governo, mas não cumpriu a promessa. As instalações abrigaram presos
presos acusados de envolvimento com o terrorismo, muitos vindos do Afeganistão. Nos últimos anos, Guantánamo foi palco de várias denúncias de maus tratos e atos de tortura praticados contra os prisioneiros. 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Rossana Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Thaís Oliveira. Central técnica Otair José. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Teleradiodifusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.